Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos na nossa terceira aula da maratona de vídeos da disciplina Saúde Coletiva aplicada ao curso técnico de enfermagem. E na aula de hoje estaremos discutindo um pouco a respeito da vigilância epidemiológica, tá? Então nessa aula nós iremos ver como que é feita essa vigilância, né? Como que é o processo da vigilância epidemiológica. Estaremos estudando também um pouco do conceito e da evolução histórica, como que começou, né? E estaremos vendo também como que é feita essa coleta de dados, de que forma que é feita, por quem, e um pouquinho também da investigação epidemiológica, tá? Vamos lá. Com o conceito histórico aqui da vigilância epidemiológica, a gente pode ver que a vigilância epidemiológica ela consiste em um sistema de coleta, análise, interpretação e disseminação de informações relativas à saúde coletiva. Pronto, vamos lá. Para vocês entenderem vigilância epidemiológica, vocês precisam compreender que esta se dá a partir de alguns processos, tá? E esses processos são a coleta de dados. Então, para que a gente possa ter uma resposta epidemiológica a respeito do perfil epidemiológico de uma determinada cidade ou região, a gente precisa coletar dados. Até porque se esses dados não forem coletados e analisados e posteriormente processados, a gente não pode ter um resultado a respeito do perfil epidemiológico da determinada região que está sendo estudada. Vamos lá, essa coleta de dados, gente, ela é feita, eu vou estar falando da atenção básica, porque a saúde coletiva, ela melhor aplica-se na atenção básica. Então, na atenção básica é coletado, tá, esses dados, e esses dados eles são anexados em sistemas de informação, onde as secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde têm acesso a essas informações, tá? Então, coleta-se esses dados e esses dados são encaminhados para a gestão das secretarias estaduais, para que venham a ser encaminhados ao Ministério da Saúde e, posteriormente, esses dados venham a ser analisados, tá? Interpretados. E, por último, a gente tem a disseminação de informações relativas ao perfil epidemiológico ou à saúde pública, né, a saúde coletiva. Então, esses 4 processos compreendem a vigilância epidemiológica. Tá? Para ter uma vigilância epidemiológica de qualidade, a gente precisa coletar dados, analisar estes dados, interpretar e disseminar informações. Só lembrando que essas informações a respeito da saúde pública, da saúde coletiva, elas precisam ser disseminadas para que venha gerar indicadores de saúde. Parei no indicador de saúde e estava sentindo que meu suor estava descendo. Tá? Então, vai estar gerando esses indicadores de saúde, o que é muito importante para que o Ministério da Saúde e os seus gestores venham estar criando medidas interventivas e de prevenção para minimizar esses danos e agravos de saúde pública. Vamos lá. É a aplicação da epidemiologia aos serviços de saúde. Então, além desse processo, né, de gerar dados e informações, ela precisa ser aplicada aos serviços de saúde. Até porque, se não for aplicada, a gente não vai ter uma resposta significativa e não seria importante, né, a gente levar em consideração a vigilância epidemiológica se não tiver uma intervenção a nível de saúde pública. Lá na Lei Orgânica de Saúde 8080 de 1990, tá, a Lei do SUS, ela traz aqui para a gente o seguinte, que a vigilância epidemiológica ela é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou saúde coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, se vocês forem lá na Lei 8080, né, que é a Lei do SUS, a Lei Orgânica de Saúde, você vai encontrar aqui essa definição para a vigilância epidemiológica, né? Então, ela tem esse objetivo de minimizar, na verdade, detectar, para poder minimizar ou prevenir esses danos e agravos à saúde pública. E isso se dá através das medidas de recomendações, dos manuais
que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Vamos lá. Qual seria a função da vigilância epidemiológica? Eu separei aqui algumas funções para vocês, e a primeira seria coletar, processar, analisar e interpretar esses dados. Então, como eu falei para vocês anteriormente no slide, ela tem essa função de coletar os dados, processar, analisar e interpretar esses dados. Então, essa é a principal função da vigilância epidemiológica. Além dessa função, a vigilância epidemiológica compreende também a função de investigação epidemiológica. Então, assim, quando chega um indivíduo para a gente na atenção básica, que ele é suspeito ou diagnosticado com determinada doença ou agravo, se for uma doença infecto-contagiosa, a gente precisa estar abrindo uma ficha de investigação para que a gente entre em contato, né, com outras pessoas que teve contato com essa pessoa, e também para que a gente possa estar descobrindo onde foi a fonte de origem dessa doença ou agravo, de forma que a gente possa estar quebrando essa cadeia de transmissão, né? Esse mecanismo de contágio dessa doença. Mas só lembrando se for uma doença infecto-contagiosa. A gente tem aqui também como função da vigilância epidemiológica a recomendação, implementação e avaliações de ações de controle. Então, o Ministério da Saúde, após analisar esses dados, né, e gerar esses indicadores de saúde pública, ele vai estar, ele tem como finalidade, né, no caráter da vigilância epidemiológica, gerar recomendações para que a população, para que os profissionais, os usuários do SUS, eles venham adotar para que venha minimizar ou reduzir, ou até mesmo eliminar esses danos e agravos à saúde pública. Então, aqui, por exemplo, a gente vê o quê? A gente tem muitos casos de dengue, zika, chikungunya, né, aqui na Bahia, e o Ministério da Saúde, após analisar os dados, né, que foram coletados na atenção básica e até mesmo em outros órgãos de saúde pública, o Ministério da Saúde ele vem estar gerando indicadores a respeito dessas doenças e ele cria também os manuais de saúde pública, né? Então a gente tem vários manuais que têm o intuito justamente de trazer uma conscientização para a população a respeito da prevenção. Então aí o Ministério da Saúde destaca a importância de não deixar água acumulada, né, de combater e eliminar os reservatórios desse agente etiológico, que é o Aedes aegypti, justamente para poder diminuir, minimizar, ou quem sabe um dia a gente conseguir eliminar esse vírus que causa tanto transtorno para a saúde pública. Então é dessa forma que funciona a vigilância epidemiológica. Outra função da vigilância epidemiológica seria a retroalimentação e divulgação de informações, como eu falei anteriormente, né? Então, se o Ministério da Saúde ele coleta esses dados, ele analisa, processa, interpreta, mas ele não gera informações com indicadores de saúde pública, de forma que venha minimizar, reduzir ou até mesmo eliminar esses danos e agravos de saúde pública, a vigilância epidemiológica ela torna-se ineficaz, porque você gera indicadores, você identifica quais são as doenças e os agravos que a população está adoecendo, suscetíveis a adoecer, mas você não gera informações para que venha intervir de forma significativa. Analisando aqui o histórico geral da vigilância epidemiológica, a gente pode observar e destacar aqui para vocês que antes, no início, né, a gente tem aqui como marco de evolução histórica da vigilância epidemiológica, Marco Aurélio, que ele foi conhecido por registrar, né, os óbitos e os nascimentos. Porém, nessa época, ele registrava o óbito e o nascimento, mas não identificava, por exemplo, em relação ao registro de óbito, ele não identificava a causa de óbito. Então, só registrava que aquelas pessoas vinham a morrer. Então, a gente tinha uma informação a respeito do quantitativo de pessoas que morriam, mas a gente não tinha a respeito do fator causal daquela morte. Em relação ao registro de nascimento, a gente não tinha um registro para informar se aquele bebê estava nascendo a termo, pré-termo, ou se ele tinha algum outro tipo de complicação, se ele tinha uma doença congênita. Então era algo muito superficial, só quantificava os nascidos e os óbitos.
Aqui no século XIV, a gente tem a quarentena para infectados com peste, e nos navios asiáticos, nos portos, até as mortes dos doentes, elas eram notificadas, que posteriormente veio gerar indicadores de mortes da saúde, o que posteriormente veio gerar indicadores de fatores de morte, né, das causas da morte da população. Em 1881, na Itália, a gente teve a notificação compulsória de doenças infecciosas. Então, começou-se a notificar essas doenças infecciosas para que vinha estar notificando e percebendo o quantitativo dessas notificações de doenças, para que posteriormente também viesse gerar indicadores para reduzir ou minimizar essas doenças. Em 1901, nos Estados Unidos, a gente teve notificação da varíola, tuberculose, cólera em todos os estados. Tá? Então, os Estados Unidos ele teve essa iniciativa de notificar essas doenças infecto-contagiosas para que depois, posteriormente, viesse a estar criando medidas interventivas para essas doenças. E no início, gente, vale ressaltar aqui para vocês que a vigilância epidemiológica ela não tinha essa nomenclatura. Ela era conhecida como vigilância de pessoas, porque os estudiosos, as pessoas que estavam por frente dessa vigilância epidemiológica, elas investigavam as pessoas, então levou-se esse nome. Porém, posteriormente, passou-se a ser conhecida como vigilância de doenças e agravos da população. Tá? E hoje a gente conhece como vigilância epidemiológica. Vamos lá. A coleta de dados. Como que é feita essa coleta de dados? A gente tem um sistema de informação, como eu falei para vocês anteriormente, tá? E nesse sistema de informação são coletados os seguintes dados: dados ambientais, demográficos e socioeconômicos. Então a gente vai estar vendo como que essa pessoa está inserida no ambiente e qual que esse ambiente está inserido. Lembra que eu falei para vocês na aula passada a respeito dos condicionantes e determinantes em saúde? Então é basicamente isso. Tá? Esses dados também eles podem ser número de habitantes, nascidos vivos e óbitos, a renda, a escolaridade e a educação, pluviometria, temperatura, umidade, cobertura vegetal. Então isso aqui é muito importante, porque pessoas, por exemplo, que têm problema de saúde em relação ao sistema respiratório, pessoas que têm problemas como asma, bronquite, enfisema pulmonar, o ambiente no qual elas vivem, se for pessoas que moram em porões ou lugares que têm pouca luminosidade, pouca ventilação, geralmente esse ambiente costuma criar fungos, e esses fungos vai estar complicando o quadro clínico daquela doença que aquela pessoa ela tem. Então o ambiente também está relacionado aqui nos dados que são coletados para análise da saúde pública. Dados de morbidade, né? Então se a pessoa ela tem algum tipo de morbidade, se ela é obesa, se ela tem diabetes, se ela tem hipertensão ou algum outro problema de saúde, alguma outra morbidade, tá? Dados de mortalidade, então a gente vai estar vendo aqui quais são as causas de morte que essas pessoas apresentam, justamente para tentar criar indicadores, né, criar intervenções para esses dados de mortalidade, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma alta taxa de óbitos por doenças cardiovasculares. Então, para a gente chegar hoje nessa informação, foi preciso estudos epidemiológicos para a gente poder descobrir isso. E a partir daí, o Ministério da Saúde vai estar criando medidas de intervenção para essa situação de saúde pública. Tá, gente, então como fonte de dados aqui a gente tem o quê? O que seria essa fonte de dados? Onde que eu posso estar coletando essas informações para que eu venha estar lançando nesses sistemas de informações, para que venha ser analisado, interpretado e disseminado essas informações a respeito do perfil epidemiológico. Então a gente pode estar pegando essas informações lá nas notificações compulsórias de casos, que são preenchidas geralmente na atenção básica, tá? A gente tem os prontuários médicos. Lá nos prontuários a gente tem a vida do paciente, né, praticamente completa. Então a gente pode encontrar lá
se ele tem alguma morbidade, se o paciente veio a óbito, lá no prontuário dele vai estar dizendo a causa de óbito dele, dentre outras informações que são essenciais para a saúde pública. A gente tem também os atestados de óbito e registro de anatomia patológica. Então, lá no atestado de óbito, tanto a gente vai poder analisar a quantidade de óbitos quanto os fatores causais desses óbitos. A gente tem também o registro de banco de sangue, que pode ser utilizado como uma fonte de dados. Investigação de casos e epidemias. A gente tem uma ficha de investigação, como eu falei também no início da aula, para a gente poder investigar as pessoas que estão suspeitas ou diagnosticadas com alguma doença infecto-contagiosa, né? Então, a gente vai estar utilizando essa ficha de notificação, na verdade, essa ficha de investigação, como fonte de dados para a vigilância epidemiológica. A gente tem também distribuição de vetores e reservatórios, uso de produtos biológicos e a gente tem também notícias vinculadas na imprensa. Então, isso serve como fonte de dados para a formulação de informações a respeito da saúde pública. Vamos lá. Notificação compulsória de caso. Ela é a base do sistema de vigilância atualmente aqui no Brasil. Tá? Ela é uma comunicação oficial de ocorrência às autoridades, então por isso ela se torna muito importante. Ela gera indicadores do quadro epidemiológico, né? Então essa é a principal importância e objetivo, na verdade, dessa notificação de casos. Tá? Então ela vai estar gerando indicadores, porque ela serve como que uma fonte de dados epidemiológicos. Ela vai estar revelando também falhas de medidas de controle prévios. Então, se os profissionais estão tendo alguma falha nessas medidas de controle, essas fichas de notificações, ela vai estar gerando essas falhas. Ela também, gente, serve como base de investigação epidemiológica, tá? Então, quando a gente notifica casos de pessoas que têm uma doença infecto-contagiosa, principalmente, essa ficha de notificação, ela vai estar servindo como base para a investigação. Então, após notificar, a gente vai estar fazendo a investigação. Então, ela serve como base. E a gente tem aqui também a lista nacional de doenças e agravos de notificação. Nessa lista estão contidas todas as doenças que devem ser notificadas, tá, obrigatoriamente, quando identificadas. Então, se eu não me engano, tem 48 doenças nessa ficha que devem ser notificadas. Como sistema de informação, a gente tem aqui o SIS, que é o Sistema de Informação em Saúde. Tá? A gente tem aqui coleta e análise de dados para planejamento, situação de saúde a nível local. Então, a partir dessas notificações que irão para o sistema de informação, a gente vai estar vendo a situação de saúde a nível local ou a nível regional. Tá? A nível local seria estados e municípios. Vamos lá para o sistema de informação de agravos e notificações, que é conhecida lá como o SINAM. Então, ele foi desenvolvido lá na década de 1990, entre 1990 a 1993. Ele é alimentado principalmente com notificação e investigação, tá? São as duas fichas que a gente tem da vigilância epidemiológica, de notificação quando a pessoa foi diagnosticada, tá? Foi comprovado que a pessoa está com uma doença que esteve nessa lista de notificação ou alguma grave também. Mas estados e municípios têm autonomia, tá? E a gente tem aqui duas fichas de vigilância epidemiológica, né? Que seria a ficha individual de notificação e a ficha individual de investigação. Ou seja, a gente tem duas fichas para ser preenchida. Como que seria essas fichas, né? E como elas deveriam ser preenchidas? Então, gente, nós temos duas fichas a serem preenchidas. Nós temos a ficha de investigação e a ficha de notificação. A ficha de notificação é para notificar, ou seja, quando aquele indivíduo, aquele paciente, for diagnosticado, comprovado que ele esteja com aquela doença ou com aquele agravo. E a ficha de investigação, ela serve para investigar a fonte, a origem daquela doença ou daquele agravo.
como eu falei anteriormente no início, para que a gente venha estar quebrando essa cadeia de transmissão, ou até mesmo, se for um agravo, para que ele não venha estar acontecendo outras vezes. A respeito da ficha de notificação, ela deve ser preenchida para cada paciente suspeito de doença ou agravo de notificação compulsória, tá? Notificação negativa informa que não ocorreu, diferenciando de falta de investigação por desatenção ou falha. Então, se você está lá com uma ficha de investigação, você abriu uma ficha de investigação lá na atenção básica, e no final você percebeu, diagnosticou, comprovou que aquela pessoa foi negativa, né? Ela não tem aquela doença ou até mesmo aquele agravo. Então, você deve estar abrindo uma ficha de notificação para notificar que aquela doença, aquele agravo, ele deu negativo, porque senão você não tem indicadores e a sua gestão, a gerência, vai subentender que você não está notificando, não está detectando ou está apresentando alguma falha ou desatenção. Então, seja negativa ou positiva, a gente tem que estar notificando. A gente deve estar notificando também os surtos, né? Casos de agravos inusitados. Então, a gente tem 48 doenças e agravos nessa ficha de notificação, porém, lá na sua atenção básica, né, onde você trabalha, pode estar surgindo algum caso inusitado, algo novo que ainda não está inserido nessa lista. Então, também deve estar sendo notificado. E casos agregados, ausente na lista de notificação compulsória. Então, é como eu falei anteriormente. A ficha de investigação, gente, ela serve para, como eu falei, investigar, né? Como o próprio nome já diz. Mas ela é uma ficha que ela é mais detalhada porque eu vou fazer uma investigação. Então, a notificação é mais simples, mas para investigar eu tenho que ver se a pessoa entrou em contato com outras pessoas, se ela viajou, se o local onde ela estava tinha outros casos, estava em surto ou em uma epidemia. Então, isso tudo a gente precisa estar investigando. Por isso, a ficha de investigação é um pouco mais detalhada, um pouco mais complexa. Ela tem os seus formulários específicos, serve para investigar, como o próprio nome já diz. Investigar o quê? Investigar a fonte da infecção, a origem, de onde que ela surgiu. E também o mecanismo de transmissão, né? Então eu vou estar investigando onde que surgiu e qual o mecanismo de transmissão, justamente para criar medidas que venham minimizar ou até mesmo eliminar ou quem sabe reduzir essa transmissão, essa transmissibilidade. Tá, agora a gente vai aqui para uma parte muito importante, tá? Que é ainda da vigilância epidemiológica, que seria a definição, né, a contextualização de surto, epidemia, pandemia e endemia. Mas a gente vai começar aqui explicando a respeito de surto. O que seria um surto? O surto acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o esperado pelas autoridades. Em algumas cidades, como Itajaí e Santa Catarina, a dengue é tratada como um surto e não como epidemia, pois acontece em regiões específicas, ou seja, um bairro, por exemplo. Então, o surto seria isso. É o aumento repentino de casos de doenças ou agravos em uma região específica, como, por exemplo, pode ser em um bairro. Então, quando é um evento assim, específico em um local que é muito isolado, a gente subentende e se caracteriza como um surto. Vamos agora para a epidemia. A epidemia ela se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal, ela acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual, ela acontece quando diversas cidades têm casos de doença ou agravo. E a epidemia nacional, ela acontece quando há casos em diversas regiões do país. Por exemplo, aqui, no dia 24 de fevereiro, 20 cidades haviam decretado epidemia de dengue. Vamos lá para vocês entenderem melhor aqui o que seria o contexto, né, o conceito, na verdade, da epidemia. A epidemia, ela se caracteriza por quê? Um surto que ele vai acontecer em várias regiões
que pode ser em um município, entre cidades e entre estados. Diferente do surto, que o surto ele vai acontecer em uma região específica. A epidemia ela acontece em várias regiões. E a gente pode ter uma epidemia municipal, tá? Então essa epidemia municipal, vários bairros daquele município vai estar apresentando um surto, por exemplo, de dengue, tá? Então isso seria uma epidemia municipal. Mas essa epidemia ela também pode acontecer em nível estadual. Como seria a epidemia em nível estadual? Está ocorrendo um episódio de surtos em várias cidades, vários municípios de um determinado estado. Então, por exemplo, aqui no estado da Bahia, a gente pode ter um surto, uma epidemia a nível estadual, onde vários municípios, várias cidades aqui do estado da Bahia pode estar apresentando um surto, por exemplo, de Zika ou chikungunya. Então, aqui a cidade de Icatu, Pojuca, Lagoinha, Feira de Santana, Salvador, pode estar apresentando uma epidemia estadual. E a epidemia a nível nacional seria uma epidemia, na verdade seria casos de surtos que vai estar acontecendo em vários estados ao mesmo tempo. Então, aqui na Bahia, lá no Espírito Santo, São Paulo, no Rio de Janeiro, vai estar acontecendo esse surto também. Então, por exemplo, aí a gente pode estar destacando por exemplo, a dengue mesmo, né? Que pode estar acontecendo em vários estados do Brasil, como é a nossa realidade. Então, ela é considerada uma epidemia estadual. Se fosse somente em um município, seria uma epidemia municipal. Se fosse em vários municípios de um estado, seria uma epidemia estadual. Pandemia. O que seria uma pandemia? Em uma escala de gravidade, a pandemia era considerada um dos piores cenários. Ela acontece quando uma epidemia, tá, se espalha por diversas regiões do planeta, como o caso da Covid que a gente está vivendo agora, né, que ela começou lá em Wuhan, na China, e se espalhou por várias regiões, várias partes aí do mundo. Então ela é considerada uma epidemia por conta disso. Em 2009, a gripe A, ou a gripe suína, ela passou de uma epidemia para a pandemia quando a Organização Mundial de Saúde começou a registrar casos em 6 continentes do mundo. E a AIDS, apesar de estar diminuindo no mundo, ela também é considerada uma pandemia, porque a gente tem casos de surtos de AIDS em várias regiões do mundo, né? Então, aqui no Brasil e em outros continentes, outros países, também apresenta casos de AIDS. Então, por conta disso, ela é considerada uma pandemia. Ou seja, a pandemia ela é um episódio de surtos, de epidemia que acontece em vários países. Então, se acontecer somente em um país, ainda que tenha se tomado proporções a nível nacional, no caso do país todo, ela é considerada uma epidemia. Mas se saiu daquele país aquela doença, aquele agravo, ela passa a ser considerada uma pandemia. Tá? E a endemia, gente? O que seria a endemia? A endemia ela não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica, ou seja, uma doença típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. Quando eu me refiro a uma doença sazonal, eu estou querendo me referir àquela doença que costuma aparecer, surgir em um determinado período do ano. Então, para caracterizar Então, para exemplificar para vocês, aqui na Bahia, quando vai chegando o período do inverno, começa-se a aparecer, a surgir casos da influenza. Então, a gente tem também casos da Zika, chikungunya, dengue, porque são períodos chuvosos, onde é um ambiente propício, um momento propício para a proliferação do inseto, do Aedes aegypti, que vai estar transmitindo essas doenças na verdade, e por conta disso a gente tem endemias, ou seja, doenças típicas em um determinado período do ano. Ou pode ser em uma determinada área também, uma determinada região de uma nação ou de um país. A febre amarela, por exemplo, ela é considerada uma doença endêmica da região norte do Brasil. Então, lá no norte, a febre amarela ela não é considerada um surto.
ou seja, já tem um quantitativo, um percentual que é esperado para que venha acontecer todos os anos em um determinado período do ano. Então, ela é considerada uma doença endêmica. Porém, se extrapolar, se exceder esse quantitativo que é comum, que já é esperado lá na região norte, ela entra para um surto e, dependendo, ela pode estar evoluindo para uma epidemia. Tá? Então, é dessa forma que funciona o surto, a epidemia, a pandemia e a endemia. Tá, gente? Nossa aula por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tá? Ativem as notificações. Curtam o vídeo para que todas as vezes que eu postar vídeo novo, vocês possam receber a notificação e estar assistindo os próximos vídeos. Tá? Então, gente, é isso. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.